Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Essa é a nossa segunda aula e a gente vai conversar aqui o que o fisioterapeuta ganha com a avaliação. Na verdade, a gente sabe, né? Então a gente viu na primeira aula que a gente precisa fazer avaliação, ponto final. E a gente precisa entender que a avaliação ela vai ser interessante tanto para o fisioterapeuta, que vai tratar o paciente, obviamente, quanto para o próprio paciente, né? Porque a partir do momento que ele consegue entender também o que está acontecendo, provavelmente o processo de gerenciamento desse paciente vai ser muito mais simples e ele vai entender que ele se torna peça ativa desse processo. Então, é uma situação que todo mundo sai ganhando, né? Mas vamos lá, para a gente falar um pouquinho mais disso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, né? E ver alguns conceitos, o conceito de saúde ao longo do tempo. Se você está aqui, se você está nessa plataforma, eu aposto meu dedinho que você já ouviu a gente falar, alguém falar sobre o modelo biopsicossocial, né? Mas vamos tentar fazer um panorama aqui. Então, primeiramente, esse modelo ele vai sempre evoluindo, né? Mas ele começa num passado recente, olhando para o modelo biomédico. O que isso significa? Um modelo intervencionista, um modelo que procura normalmente causa e efeito de uma maneira totalmente linear, totalmente rápida, né? Então é um modelo que abusa bastante de cirurgias, é um modelo que abusa bastante da utilização de medicamento e é um modelo que, assim, é lógico, né? A hora que a gente começa a falar disso, parece que a gente está criticando a classe médica. E não é isso também, porque a gente tem que entender que eles estão inseridos em um contexto que também não favorece em nada o processo de saúde, né? Favorece totalmente um processo de doença, de entender, achar uma doença, dar uma resposta. É isso que acaba acontecendo. Mas esse processo, por mais lento que seja, ele vem mudando e ele vem progredindo. E aí a gente chega no nosso modelo biopsicossocial, que é a hora que a gente começa a dar uma cor melhor para o nosso cérebro, né? Que a gente começa a entender que eu tenho vários aspectos envolvidos em todos os nossos problemas de saúde. E aí entra o biopsicossocial. Só lembrando que eles sempre se interagem, né? Eu nunca tenho um modelo só acontecendo, tá? E, mais recentemente, esse termo não existe, tá? Eu só coloquei ele e adaptei ele aqui olhando para esse artigo, que é um artigo sensacional. Depois eu tenho na referência para vocês lerem, que seria um modelo biopsicossocial 2.0. Que, além do que a gente já está acostumado do bio, do psico e do social, ele coloca uma nova possibilidade, uma nova extensão aqui, que envolve desde aspectos interpessoais, como o cuidado centrado no paciente, até aspectos culturais, aspectos religiosos envolvidos, contribuindo na construção de saúde e de doença do nosso paciente, tá? E quando a gente fala de cuidado centrado no paciente, por mais que seja bonito e vira um bom slogan para tudo, a gente percebe que a gente ainda está muito longe de conseguir fazer isso na prática. E realmente, porque é difícil a gente conseguir fazer isso, porque a gente não foi treinado também para conseguir fazer isso. E então a gente precisa, pelo menos, tentar entender melhor o conceito para a gente conseguir implementar isso no dia a dia. E se cada um consegue implementar isso, uma parte disso, pelo menos, dentro do seu consultório, as coisas, lógico, é um processo longo, mas as coisas tendem a mudar e tendem a melhorar. Então, vamos definir especificamente o que são os cuidados centrados no paciente, né? Ele é caracterizado pelo entendimento do paciente como indivíduo em uma perspectiva biopsicossocial com poder de decisão e responsabilidades sobre a sua condição. Então, assim, a definição dele é muito bonita e já fica claro para que ela veio, né? E, como eu disse também, ela é muito difícil de ser colocada em prática, principalmente porque ela é muito ampla, ela tem muitas coisas que têm que ser abordadas. Mas a melhor forma para a gente conseguir tentar fazer uma atenção voltada, centrada no paciente, é conhecer o nosso paciente. E como que a gente vai conseguir conhecer o nosso paciente? Tentando estabelecer vínculo, tentando estabelecer conexões. Então, como que a gente pode pensar nesse estabelecimento de conexões aqui no nosso paciente? A gente tem um artigo muito bom, que o título dele é Os Cuidados Centrados nos Pacientes na Prática Musculoesquelética. Elementos chaves para ajudar o clínico a focarem nessas pessoas. E ele coloca lá diferentes possibilidades para a gente triar esse caminho, tá? Dentro dessas possibilidades, a gente tem 3 pontos principais. Primeiro deles, conheça o seu indivíduo. Como que a gente pode fazer isso?
Uma das coisas que a gente precisa pensar é a gente sentar no mesmo nível do paciente. E olha que coisa simples, mas que gera uma mudança muito significativa. O que significa isso? É você sentar do lado do seu paciente e, de preferência, de frente para ele, né? Então, sem ter uma barreira, sem ter uma mesa te afastando dele. Confirme as emoções que o paciente relatar. Quando ele está te contando uma história, quando ele está fazendo essa construção, te passando informações, você não precisa ficar julgando cada uma das informações. E a gente tem que tentar dar um certo conforto para aquele paciente naquele momento. Tá? E outra coisa, quando a gente passa a tentar conhecer melhor o indivíduo, a gente tem que pensar em adaptar programas domiciliares para a realidade do paciente. Vamos supor, você vai passar uma sequência de exercícios que o paciente precisa fazer em casa, e aí você coloca lá para ele fazer bicicleta ergométrica, e ele não tem aquilo em casa. Não faz o menor sentido. Segundo tópico, use o seu corpo como meio-campo. Meio-campo no sentido assim, de tentar interagir melhor com o paciente, tá? Então, sempre explique com clareza o que está sendo avaliado, seja na parte de avaliação física, propriamente dita, seja na parte dessa avaliação inicial, de entender todos os fatores aqui. Ajude o seu paciente a desenvolver consciência corporal. Isso vai ser importante para a vida dele, né? Tanto aspectos básicos sobre o corpo, sobre aspectos mais específicos sobre função corporal também. E tenha cuidado ao realizar movimentos com a região afetada. O paciente, quando ele te procura, ele está vulnerável, ele está num estado meio que com medo de te encontrar. E aí, se você já pega e vai numa sequência brutalidade assim, para fazer algum tipo de avaliação física, isso vai assustar o paciente. Não é a melhor forma da gente começar a tentar estabelecer uma conexão com ele, né? E, na medida do possível, fale sobre você também. Então, compartilhe alguma experiência pessoal, desde que seja real, e lógico, se for apropriado. O paciente ele também não está ali para escutar você falando. Mas, se você conseguir contar alguma coisa que aconteceu com você no mesmo sentido que o que aconteceu com ele vai se sentir mais abraçado, provavelmente. E fale com os outros profissionais envolvidos no cuidado do paciente. Hoje em dia, normalmente o paciente ele já tem um médico de referência que conhece ele, tem um educador físico, eventualmente, que conhece ele, tem a psicóloga ou a psicóloga. Se você conseguir, entre em contato com essas pessoas. Realmente o paciente ele vai se sentir mais acolhido e a troca de informação vai ser boa para todo mundo que está envolvido no dia a dia ali com ele, né? E o mais importante é que a gente precisa entender que a gente precisa se adaptar, né? Então vamos pensar aqui de novo num caso clínico, tá? Então tem a Joana, que ela é uma fisioterapeuta que vai avaliar o seu novo paciente, que é o Sr. Pedro. O Sr. Pedro ele tem 60 anos e há 3 semanas ele tem uma dor lombar que surgiu a hora que ele foi pegar um vaso de plantas no chão. O Sr. Pedro ele acabou de se mudar para aquela região porque a sua esposa faleceu e ele veio para ficar mais próximo dos filhos e dos netos. O paciente conta que sempre teve as costas ruins e que nas piores vezes, nas piores situações, depois de 3 semanas tudo voltava ao normal, tudo melhorava. A dor costuma aparecer agora após 15 minutos sentado e principalmente quando ele flete a coluna. Além disso, o Sr. Pedro diz que sua dor costuma aliviar quando ele recebe qualquer tipo de terapia manual e que alguns alongamentos que foram passados pelo seu antigo físio sempre ajudam. E detalhe, ele gostava muito desse antigo físio, né? Ele relata aqui que o antigo físio era muito bom. Então vamos lá. Aspectos mais importantes aqui que o Sr. Pedro contou pra gente. Já deu uma dica tremenda. Terapia manual sempre me ajuda. Então, poxa, se eu quero tentar ganhar a confiança do paciente, ele já fala, ele já deu um indicativo do que ele precisa. Vai dar certo? Não sabemos, mas ele já deu uma pista, já deu uma dica pra gente. Eu faço esses alongamentos. Você pode concordar ou não da necessidade ou não de fazer alongamento. Mas nesse primeiro momento, você virar e falar não, alongamento não serve para nada, não vai ser a coisa mais legal do seu paciente escutar, e ele com certeza ele vai olhar para você e vai falar, pô, mas o cara que eu tratava antes me ajudou muito fazendo isso, e provavelmente ele vai criar uma antipatia com você. E presta atenção, eu não estou falando que você precisa aceitar tudo que o seu paciente falar. A ideia nesse primeiro momento também é o quê? A gente conseguir
juntar o máximo de informação, inclusive as crenças limitantes que esse paciente tenha, para que depois a gente vai desconstruindo isso com o passar do tempo. Tá? Outra informação importante, meus sintomas eles sempre melhoram em 3 semanas e ele fala, eu sou novo aqui na cidade, então ainda fico perdido, novo aqui na região, então ainda fico perdido, não tenho referências por aqui. Beleza. E por que a gente precisa se adaptar? Né? Por que a gente tem que ser meio que um camaleão nessa nossa profissão? A gente tem que entender diferentes pontos que a gente vai ter aqui para cada paciente se moldando um pouquinho, se ajustando para aquele paciente, né? E lembra, nosso objetivo aqui é o quê? Criar conexão com ele. Então, não é que eu vou pisar e vou jogar tudo para trás, tudo que eu sempre acreditei para lidar com esse paciente. Muito pelo contrário. A ideia é que a gente vai se moldando para entregar o que eu acredito, né, o que a ciência diz que tem que ser, mas também para tentar agregar algo do que o paciente está me relatando. Tá? E a gente tem 4 pontos para a gente pensar nesse processo adaptativo do fisioterapeuta. Intervenção e relacionamento. Então, assim, a intervenção escolhida ela vai continuar contando. Isso, somado ao bom relacionamento, vai ser essencial. Ou seja, não adianta você só ser bom de relacionamento. Do mesmo jeito que não adianta você só ser bom tecnicamente. A gente tem que tentar juntar essas duas coisas. Lembrar que a complexidade sempre existe. Tenha em mente que existem incertezas e seja confortável com elas. Transparecer isso com o seu paciente transmite confiança. A gente gosta, eventualmente, de dar respostas bonitas e respostas prontas para o paciente, né? E às vezes respostas erradas. Melhor do que a gente dar uma resposta errada é a gente falar, poxa, talvez eu não saiba isso, mas eu vou arrumar um jeito de tentar descobrir para te contar. Então é complexo, né? A gente está lidando com outra pessoa, não tem como isso não ser complexo. Seja curioso. Então, sem julgamentos, procure ser curioso para que isso abra sua mente para outras possibilidades. Isso é uma das coisas mais interessantes da gente perceber, porque a gente, se a gente voltar na imagem da Mona Lisa lá atrás, né, na aula anterior, a gente começa a ouvir um pedacinho da história e a gente acha que já chegou no final dela, já matou toda a charada. Então, não julgue, não tome medidas precipitadas ali. E conheça as preferências do paciente. Né? Os pacientes eles têm preferência pelo cuidado que pode ser solicitado e, se possível, deve ser respeitado pelo terapeuta. O paciente, normalmente, ele tem vivência, ele já passou por outras coisas. E ele vai te contar isso. Se você logo de cara já falar para ele, mas isso não serve de nada, a conexão acabou. Você não vai conseguir fazer isso de uma maneira adequada. Tá? Então, pensando nesses 4 pontos, o que a Joana, né, a fisioterapeuta aqui do caso, poderia refletir? Sobre complexidade. Poxa, as pessoas elas respondem de maneiras diferentes para as diferentes ações. Então, aqui é como que eu vou dar uma resposta para mim mesmo, né? Do tipo assim, eu sei ou eu acho que o alongamento não vai ajudar o paciente dessa vez. Mas eu tenho que pensar que pessoas elas podem responder de maneiras diferentes para as diferentes ações. Lembra, preferência do paciente. O paciente já me deu, né? Ele falou, terapia manual sempre me ajuda. Poxa, ótimo. Cultivar curiosidade. Poxa, por que será que ele procurou ajuda dessa vez? Ele falou que em 3 semanas os sintomas somem. Por que será que agora ele quer resolver isso mais rápido? Será que por trás disso não quer dizer que ele está se sentindo pior ou que ele está se sentindo mais incapaz? Então, cultive a sua curiosidade. E em relação à intervenção ou o relacionamento? Poxa, será que o seu Pedro não está precisando de alguma outra coisa? Ele acabou de mudar para cá. Será que às vezes eu indicar onde tem um supermercado, onde tem uma farmácia, essas coisas não vai gerar alguma coisa útil para ele, né? Será que só de eu escutá-lo já vai ser suficiente? Ele acabou de passar por um trauma, né? Acabou de perder a esposa, mudou de cidade. E eu tenho que entender, será que tem mais alguma coisa que eu posso fazer para contribuir com ele? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? A gente precisa se adaptando ao longo desses 4 domínios principais aqui. Então, chegando aqui nas nossas mensagens finais, né? O que a gente precisa fixar bem dessa nossa segunda aula? Lembrar do histórico recente dos conceitos de doença e saúde, né? Então, a gente vem de uma abordagem olhando mais para a doença e agora a gente está tentando mudar um pouco esse olhar. Paciente, ele é peça fundamental, tanto do processo de avaliação e do tratamento. Lembra, atenção centrada no paciente, a definição de atenção centrada no paciente passa justamente por isso.
se conecte com o seu paciente, tente criar interações boas com ele e seja um camaleão, tente se adaptar às diferentes possibilidades que aparecerem. Tá certo? Valeu, gente, obrigado, até a próxima aula.